em fim de vida útil, e temos um conceito aí, uma distinção trazida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, que precisa ser colocada em prática, que é o conceito de destinação final de resíduos sólidos e disposição final de resíduos sólidos, que eu já vou explicar um pouquinho mais em detalhes. E, por fim, o outro grande desafio que nós temos hoje é justamente o desafio para aumentar os índices de reciclagem hoje observados no nosso país. Nós temos uma série de pontos aí frágeis nessa cadeia da reciclagem que precisam ser aprimorados. Então, o primeiro deles eu diria que é a ausência de cultura de reciclagem ou de separação de resíduos sólidos na nossa sociedade, em contraposição a um sistema de destinação fácil e barato. Enquanto as cidades continuarem usando lixão, que a princípio não tem nenhum custo, você vai ter aí um grande competidor para não aumentar a reciclagem. Temos os problemas de logística, temos os problemas de formalização dessa cadeia toda, a falta de incentivos fiscais e tributários para incentivar a reciclagem, e realmente ainda temos também um preconceito bastante grande com relação aos produtos oriundos dos materiais fabricados com matéria-prima reciclável. E em contraposição a tudo isso, ou eu diria sobrepondo tudo isso que foi falado até agora, nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, que trouxe uma série de novos princípios, uma série de novas disposições a serem aplicadas para a gestão e gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil, e que já está vigente na sua plenitude, portanto pode ser exigida, e que traz realmente, eu diria, um novo tempo, um novo horizonte para a gestão de resíduos sólidos aqui no nosso país. O primeiro ponto que é muito importante nós entendermos desse processo da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a diferenciação que a lei faz entre o que ela chama de resíduo sólido e entre o que ela chama de rejeito. E a lei diz que resíduo sólido é todo material ou bem descartado para o qual deve ser dada uma destinação final adequada, entendendo-se como um material que pode ser processado, tratado, recuperado ou reciclado. E rejeito é o material descartado que não apresenta esse potencial de recuperação, de tratamento ou de reciclagem, ou que já teve esse potencial esgotado. E em complementação a esse conceito, a lei traz os conceitos de destinação e disposição final, sendo que destinação são listados os processos pelos quais os resíduos podem ser recuperados, tratados e reciclados, e a lei diz que a disposição final ambientalmente adequada é a distribuição ordenada de rejeitos em aterros sanitários. Portanto, no conceito da Política Nacional de Resíduos Sólidos e na vigência da Política Nacional de Resíduos Sólidos, rejeitos são os materiais que podem ser encaminhados para aterros sanitários. Os resíduos sólidos, portanto, materiais descartados com potencial de tratamento, recuperação e reciclagem, devem ser submetidos a um desses processos antes do seu encaminhamento para os aterros sanitários. A lei também traz de uma maneira muito clara a determinação para o fim das unidades inadequadas de disposição de resíduos, estabelece o princípio da hierarquia na gestão aqui no Brasil, traz uma obrigatoriedade de planejamento em todas as esferas, começando pelo Plano Nacional de Gestão de Resíduos, passando por planos estaduais, regionais, municipais, intermunicipais,
e até mesmo o plano de gerenciamento de resíduos sólidos para os geradores privados ou os grandes geradores de resíduos sólidos. Para uma série de materiais, a lei lista a logística reversa como uma obrigatoriedade, ou seja, o retorno dos produtos pós-consumo para a cadeia, para aproveitamento em novo processo produtivo, e traz um princípio bastante inovador, eu diria até mesmo único, que é o princípio da responsabilidade compartilhada, pelo qual a lei lista os vários atores presentes no fluxo da gestão de resíduos sólidos e traz qual que é a responsabilidade de cada um. Olhando mais atentamente um princípio trazido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é o princípio da hierarquia na gestão de resíduos, que já existe em várias leis ao redor do mundo, foi criado pela primeira vez numa legislação da Holanda em 1979 e mostra qual que é a ordem de prioridade de ações que deve ser seguida nos processos de gestão de resíduos sólidos. E a indicação é redução, reuso, reciclagem, tratamento e recuperação, e só então a disposição no solo. Então, esse é um indicativo muito forte da nossa Política Nacional de Resíduos, que traz não só a lista de ações que deve ser aplicada, mas a ordem de prioridade que deve ser seguida. Porém, o que nós já observamos, como eu disse, esse não é um princípio novo, ele existe desde a década de 80 em várias leis. O que nós observamos é que essa ordem de prioridade de ações, ninguém conseguiu aplicar de maneira direta de um momento para o outro. Você não consegue sair de um sistema, vou dizer, baseado na disposição do solo, ou como o nosso, de um sistema deficitário em que você tem ainda lixão, e já partir para um sistema de redução e reuso de resíduos sólidos, ou reuso de material, porque quando você reduz ou você reusa, você ainda não tem o resíduo sólido, você previne a geração, a geração desse resíduo sólido. Então, o que nós observamos, e isso foi feita uma análise de vários sistemas e de vários modelos de gestão de resíduos sólidos, é que essa ordem de prioridade de ações, ela, para ser colocada em prática, ela é colocada na ordem inversa. Então, primeiro, você tem que ter uma adequação da disposição de resíduos sólidos, ou seja, nós temos que encerrar as práticas inadequadas e ter uma regularização bastante ampla da destinação de resíduos sólidos, para depois você ter, ou em conjunto ali, a hora que você já está numa fase de transição, os sistemas de tratamento e recuperação dos resíduos, para poder juntamente ter os processos de reciclagem e então incentivar e colocar em prática as ações de redução e reuso dos materiais. E nesse processo, nesse estudo que nós fizemos, nós analisamos quanto tempo as ações levam para surtir efeitos em cada uma dessas etapas. E aí o que a gente percebe é que para você sair de um sistema, por exemplo, inadequado de destinação de resíduos sólidos e começar a ter uma destinação adequada de maneira ampla e processos de tratamento e recuperação, as ações levam entre 3 e 5 anos para produzirem efeitos. Por que 3 a 5 anos? Porque é o tempo em que você escolhe uma tecnologia, faz um estudo, licencia essa tecnologia e coloca em funcionamento, seja um aterro sanitário ou seja uma planta de tratamento ou recuperação de resíduos sólidos. Os processos de reciclagem, para começarem a atingir índices satisfatórios, levam entre 5 e 7 anos, porque você precisa
precisa, da mesma forma, disponibilizar a infraestrutura para a logística de retorno desses materiais, você precisa estimular um mercado de aproveitamento desses materiais pela indústria e você precisa realmente ter um mercado consumidor dos produtos fabricados com matéria-prima reciclável. E por fim, as ações de redução e reuso levam em torno de 10 a 15 anos para começarem realmente a surtir os efeitos pretendidos. E por que 10 a 15 anos que leva para justamente fazer efeito as ações de redução e consumo? Porque para que essas ações possam efetivamente ser colocadas em práticas e serem absorvidas pela sociedade, você precisa, primeiro, de mudança de processo produtivo, a indústria precisa colocar no mercado produtos capazes de reduzir a geração de resíduos ou produtos capazes de serem reutilizados, e você precisa de uma mudança de comportamento social do consumidor que passa a escolher esses produtos no momento da compra e não mais os produtos descartáveis que em geral são mais baratos. Então nós precisamos de um conjunto de fatores de mudança de processo produtivo e de mudança de comportamento social que realmente leva aí um pouco mais de uma década para surtir efeitos. Então nós precisamos ter atenção a todos esses processos e na interpretação da lei colocá-la em prática conforme a realidade admite. Não adianta também nós queremos ou tentarmos ser mais realistas do que o rei, como se diz por aí. Não adianta nós, na nossa obrigação, por exemplo, de desenvolver planos de gestão de resíduos sólidos, colocar e copiar aquilo que está na lei, trazendo metas que muitas vezes são irreais ou utópicas e que a gente sabe que não serão cumpridas. Então nós precisamos realmente conhecer de toda essa integração do sistema para que ele possa surtir efeito e trazer os resultados esperados. Como benefícios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, muita gente enxerga a lei como um entrave, ou que criou novas obrigações, que trouxe mais custos, que trouxe mais despesas, mas por outro lado ela também traz uma série de benefícios. E os benefícios aqui mais diretos que eu posso listar: a preservação dos recursos naturais, porque à medida que você recupera os materiais, à medida que você recupera uma série de produtos, você não precisa extraí-los da natureza. Um estímulo ao desenvolvimento econômico, a lei traz isso de maneira muito clara, novos negócios, novos setores da economia para serem desenvolvidos, para serem explorados nesse sistema de exploração e utilização daquilo que é descartado, a proteção do meio ambiente e da saúde pública, um processo de inclusão social que deve ser encarado de uma maneira, eu diria assim, com bastante seriedade e realmente com bastante profissionalismo, e não da maneira assistencialista como se tem tentado fazer até agora. E um ponto muito importante da lei é o ponto que trata da mitigação das mudanças climáticas com a redução das emissões de gases de efeito estufa, que é um ponto que eu diria assim, mais recentemente tem ficado um pouco esquecido, mas que vai voltar com muita força agora às agendas por conta da Conferência do Clima que vai acontecer aí em fim de novembro, começo de dezembro em Paris, a COP21, que realmente vai trazer esse tema de uma maneira muito presente, e a gente tem um potencial bastante grande de conseguir reduzir emissões de gases de efeito estufa com práticas adequadas de gestão de resíduos sólidos. Para onde nós vamos? Qual é o direcionamento que nós estamos dando? Hoje, como a gente viu, existe um sistema linear de gestão de resíduos sólidos em prática aqui no Brasil. Um sistema em que, após o consumo e o uso e o descarte do material, o grande volume é classificado como um volume em fim de vida, portanto, nos termos da lei, classificado como um rejeito, sendo encaminhado para unidades de disposição no solo. E a lei traz um fluxo, como a gente acabou de ver,
totalmente diferenciado desse sistema linear. A lei traz um fluxo em que você tem que privilegiar uma separação dos materiais, e nessa separação uma parte vai ser classificada como rejeito e, portanto, vai para aterro sanitário, outra parte vai ser classificada como resíduo e aí tem um processo de separação e triagem, podendo ir para reciclagem, podendo ir para tratamento e recuperação. Mesmo nessa fração nós podemos ter alguns rejeitos. Daquilo que vai ser tratado, recuperado ou reciclado, nós temos aí uma matéria-prima retornando. Daquilo também que nós no futuro vamos conseguir com a redução e com a reutilização, também vamos ter aí um insumo bastante importante com a conservação dos recursos naturais. Portanto, traduzindo esse gráfico, o que a nossa lei, a nossa política nacional de resíduos traz é uma imposição de um sistema cíclico de gestão de resíduos sólidos. Hoje está muito na moda, eu diria assim, as principais discussões no âmbito da União Europeia estão relacionadas com economia circular. Como implementar a economia circular, como alterar o modelo atual, o modelo econômico atual, para um modelo de economia circular. E a nossa lei de resíduos sólidos de 2010 já trouxe de uma maneira muito clara esse conceito de economia circular na gestão de resíduos sólidos, dizendo que após o uso, o consumo dos materiais, nós devemos privilegiar o reuso, a recuperação e a reciclagem, seja na forma de matéria-prima, seja na forma de energia, e só uma pequena parte ali considerada como parcela em fim de vida, como rejeito, a qual realmente não cabe nenhum processo de tratamento e de recuperação. Então, se nós colocarmos em prática aquilo que está na Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós já estaremos colocando em prática aqui no Brasil esses conceitos de economia circular. Mas, enquanto isso, nós estamos pagando ainda um custo muito alto pela deficiência na gestão de resíduos sólidos aqui no Brasil. Esse é um estudo que foi lançado agora no dia 30 de setembro em São Paulo, durante uma conferência que nós realizamos, que foi um estudo coordenado pelo diretor técnico científico da ISVA, que é a Associação Internacional de Resíduos Sólidos, que fez o seguinte cálculo: quanto custa para o Brasil manter os lixões e as unidades inadequadas de destinação de resíduos em funcionamento. E nesse estudo ele considerou dois custos principais: um custo que é o custo ambiental e um outro custo que é o custo de saúde. Então, de acordo com parâmetros já de várias pesquisas e estudos que existem no mundo a esse respeito, nós podemos ter uma variação nesses custos. Então, de custo ambiental pode variar de algo entre 250 milhões de dólares por ano a 550 milhões de dólares por ano. De custo de saúde, a variação é algo em torno de 350 milhões de dólares por ano a pouco mais de 750 milhões de dólares por ano. Então, se a gente somar nos custos totais, o que o Brasil gasta por ano por manter lixões e unidades inadequadas de destinação de resíduos sólidos, é algo que varia ali de 660 milhões de dólares a 930 milhões de dólares por ano, justamente por manter essas unidades inadequadas e, portanto, ter que cuidar de flora, fauna e do ar e da saúde da população afetada por essas unidades de destinação inadequada. E se nós formos fazer uma análise de quanto que o país vai gastar se essas unidades continuarem em funcionamento até 2020, que é o prazo que acabou de ser aprovado pela nossa Câmara dos Deputados como prorrogação daquilo que estava
estava previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou seja, o prazo que se encerrou em agosto de 2014, sendo prorrogado até 2020, permitindo a continuidade dessas unidades inadequadas, nós vamos gastar algo em torno de 3 bilhões e meio de dólares a 5 bilhões de dólares, ou seja, multiplicando pelo câmbio médio atual, algo em torno de 14 bilhões de reais a 20 bilhões de reais nesse período, justamente por manter essas unidades em funcionamento. Por outro lado, quanto custa colocar em prática as soluções pensadas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos e que são viáveis para os nossos municípios? Em junho deste ano, nós lançamos um estudo em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, coordenado pelo professor Gessner Oliveira, que traz justamente as estimativas de custo para viabilizar a universalização da destinação adequada de resíduos no Brasil. E aí o que a gente vê é que, se nós formos considerar o que está escrito na Política Nacional de Resíduos Sólidos e as metas previstas pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que traz 2 períodos, 2023 e 2031, nós precisamos de um investimento, primeiro, até 2023, de 7,4 bilhões de reais, e um investimento adicional até 2031 de 2,86 bilhões de reais. Ou seja, com 10,3 bilhões de reais até 2031, a gente consegue fazer o investimento para colocar todas essas unidades em funcionamento. E depois nós precisamos de um recurso para a operação desses sistemas, que em 2023 passa a ser de 11,49 bilhões por ano e em 2031 de 14,32 bilhões de reais por ano. Se nós formos considerar como uma das soluções também o tratamento térmico de resíduos sólidos para algumas parcelas de resíduos, nós vamos precisar de um investimento até 2023 de 7,6 bilhões de reais, depois um adicional de 3,97 e por ano 12,2 bilhões de reais para operar todo o sistema a partir de 2023 ou 15,59 bilhões de reais para operar todo o sistema a partir de 2031. O que a gente vê então é que realmente nós temos uma demanda por recursos para poder justamente fazer frente ao que diz a Política Nacional de Resíduos Sólidos e implementar as ações. Mas, por outro lado, nós já estamos tendo um gasto muito grande de recursos por não implementar o que está na lei. E é isso que precisa ser colocado na balança e ser pesado para escolher para qual lado nós vamos andar, para que direção nós vamos caminhar no sentido de aplicar uma gestão mais adequada e mais sustentável de resíduos sólidos. Como caminhos possíveis, nós temos várias opções que podem ser consideradas, e aí eu diria que justamente na previsão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós temos uma série de possibilidades que podem ser aplicadas, e isso vai de acordo com a realidade de cada cidade, com a realidade de cada região. Não existe uma receita única que deve ser copiada e implementada em todos os locais, mas sim pensado, e isso cabe justamente aos profissionais e futuros profissionais da gestão de resíduos sólidos. Existe porque os demais municípios não cobram. Então, existe uma regulamentação, tanto a Lei Nacional de Saneamento Básico, que é a Lei Federal 11.445, indica que esses serviços têm que ter sustentabilidade econômico-financeira mediante a cobrança de um instrumento adequado. A Política Nacional de Resíduos Sólidos também fala algo parecido, porém,
cabe tão e unicamente aos municípios decidirem pela implementação ou não do sistema de cobrança, né, da taxa ou tarifa pelos serviços de limpeza urbana. O que acontece? Muitos municípios que não o fazem é justamente porque se trata de uma medida impopular que vai ficar carimbada na figura do prefeito que instituiu aquela taxa de cobrança. A população ainda não tem a percepção de que se trata de um instrumento importante para poder viabilizar soluções. Se trata justamente de mais um imposto que nós vamos ter que pagar numa carga tributária já tão grande. Para te dar um exemplo claro disso, aqui todos devem lembrar como que a prefeita Marta Suplicy ficou carimbada em São Paulo de Martaxa, porque ela criou justamente esse sistema, esse instrumento de cobrança, num momento pré-eleitoral. Durante a campanha eleitoral houve uma disputa grande disso. O então candidato José Serra fez uma promessa eleitoral de que, se ele fosse eleito, ele cancelaria essas taxas, e dito e feito, assim que ele foi eleito, 45 dias, 50 dias depois, ele revogou o instrumento de cobrança, e até hoje São Paulo tem que pegar uma parte considerável do seu orçamento geral e aplicar no sistema de limpeza urbana, e não consegue avançar para novas práticas porque esses recursos são totalmente limitados. Então, justamente é uma medida impopular que acaba realmente dando essa restrição por parte dos administradores municipais. Carlos, você falou de responsabilidade compartilhada. Visto que os municípios, na maioria das vezes, não têm uma condição financeira, por que o Estado não faz essa compartilhação desse processo? Esse é um caminho que eu diria que tem sido bastante novo, né? Já existem, eu diria, 2 casos concretos no Brasil em que os estados despertaram para essa necessidade. Um caso é o caso de Minas Gerais, em que o governo do estado de Minas Gerais fez um convênio com 41 municípios do entorno da capital, Belo Horizonte, que eles chamam de anel metropolitano, porque você tem uma situação ali que a capital, Belo Horizonte, tem um sistema de destinação adequado de resíduos, e os municípios no entorno não tinham. O governo do estado entendeu que realmente esse era um problema intermunicipal. E se fosse deixar para cada um dos 40 e tantos municípios resolver, não ia resolver. Então ele, o governo do estado, assumiu essa parcela, fez esse convênio, fez um processo de parceria público-privada, no qual ele concedeu para um consórcio de empresas o direito de explorar a destinação adequada de resíduos sólidos, e ele está custeando metade desse processo. Então o município paga metade e o governo do estado paga metade. O estado da Bahia está fazendo um projeto bastante semelhante nesse sentido, e eu acredito que essa seja uma tendência. Realmente esse é o conceito maior, em que você tenha essa responsabilidade compartilhada, porque a gente sabe que o problema da gestão de resíduos, ele não se limita ao território municipal. Então, a partir desse momento em que realmente a gente entender e aplicar que a responsabilidade compartilhada não é só em ação, mas também em custeio, a gente vai começar a avançar numa gestão mais adequada de resíduos. Infelizmente, será a última pergunta, para a gente ter tempo da próxima palestra. Boa tarde, Carlos. José Maria, Projeto Recicle. Na sua apresentação, você falou da economia circular, né? A Abrelp, que é uma empresa que trata isso há muito tempo, né? E para a gente que acompanha isso de perto também, a questão de dar uma solução para os resíduos vem há muito tempo sendo debatida, né? A lei não foi só de 2010, ela foi debatida há mais de 21 anos. Né? Quer dizer, a minha geração praticamente não vai ver quase a solução disso. Mas na sua visão e da Abrelp, qual que seria o setor realmente fomentador para promover o consumo, o uso de materiais sustentáveis, que vai dar dinâmica a esse processo, né? A gente precisa deixar, né, de consumir coisas recicláveis ou ecológicas apenas por
lobby é legal e realmente ser sustentável? Muito boa a sua pergunta, agradeço. O seguinte, a gente acabou de vir de um debate sobre esse tema. Na ISVA nós lançamos agora, em meados de setembro, uma série de relatórios justamente voltados para essa questão da economia circular e gestão de resíduos sólidos. São 5 relatórios que foram lançados, um que trata de tendências e oportunidades, outro que trata do que eles chamam do modelo em cascata, energia e combustíveis, enfim, uma série de enfoques justamente para tentar responder um pouco dessa sua pergunta. Estou falando, são 5 relatórios que teriam a resposta para isso que você colocou. Mas eu diria assim, que como conclusão geral que a gente chegou, para resumir, seria o seguinte: gestão de resíduos é mercado, é economia. Não adianta, é o que você falou, não é porque eu tenho consciência, não é porque é ser legal, não é porque é ser sustentável. Quando tem uma condição favorável econômica e de mercado, as coisas acontecem. Quando não tem, as coisas não acontecem. Agora, essas condições favoráveis econômicas de mercado, elas podem ser criadas, fomentadas ou acontecer ao acaso. Então, eu vou te dar um exemplo. Por que reduziu o encaminhamento de resíduos para aterro sanitário na Europa? Porque criou uma taxa de aterro sanitário. Você quer mandar seu lixo para aterro? Você vai pagar o valor por tonelada que a empresa vai te cobrar e você vai pagar uma taxa acima disso. Ah, isso aqui ficou mais caro do que reciclar? Ficou, então eu vou reciclar. Por que você tem os processos e índices elevados, por exemplo, de reciclagem numa série de países? Porque você tem esse aterro mais caro, portanto você não pode mandar para aterro. E outra, porque você tem um mercado consumidor do reciclável que enxerga nesse material uma matéria-prima mais barata do que a matéria-prima virgem. Porque tem um estímulo para consumir essa matéria-prima. A hora que isso deixa de acontecer, o que acontece? O índice de reciclagem cai. É o que a gente está vendo hoje. Os índices de reciclagem da Europa no primeiro semestre desse ano caíram em média 5%, por 2 motivos. A China parou de consumir o reciclável, parou de comprar esse reciclável, e segundo, porque o preço das commodities caiu, portanto a matéria-prima virgem ficou mais barata do que o reciclável. Então a indústria voltou a consumir matéria-prima virgem. Por que você tem uma série de processos em países em que você consegue viabilizar tranquilamente a geração de energia a partir dos resíduos sólidos? Porque a energia é subsidiada. Se você consumir energia por combustível fóssil, fonte fóssil, você tem uma tributação mais alta. Se for renovável, você tem uma tributação mais baixa, portanto tem um estímulo. Então, é tudo uma condição econômica. Não adianta a gente falar que nós vamos conseguir avançar se a gente não tiver realmente uma situação clara. Voltando para o caso do Brasil. Por que a gente não consegue avançar em muita coisa? Por que você não consegue convencer muitas vezes um prefeito a ter uma planta de tratamento adequado? Por que você não consegue convencer um prefeito muitas vezes a construir um aterro sanitário? Porque ele fala o seguinte: jogar no lixão é mais barato, não custa nada, eu não pago nada para jogar no lixão. Ah, mas o senhor pode ser multado, o senhor pode ser processado. Ah, mas isso vai acontecer quando eu já não estiver mais na prefeitura, nem sei se eu vou estar aqui, quando esse processo vai terminar. Então, enquanto você tiver uma solução mais barata, mesmo que mais precária, essa solução mais barata vai continuar prevalecendo. Nós temos então 2 situações que precisamos resolver. Uma, e a gente já tem, determinação legal. Então a lei manda fazer dessa forma, você já tem. E do outro lado, você precisa de estruturação econômica do mercado, senão realmente trazer a lei para a prática, é o que você falou, 20 anos discutindo, 5 anos a lei já vigente e a gente não vê mudança na realidade. Obrigada, Carlos. Eu que em nome agradeço. da comissão, agradecemos muito sua participação. Gostaria de te entregar o certificado, Muito obrigado. junto com a lembrancinha, inclusive do projeto Recicle, Muito obrigado. de vasinhos de flores feitos de copos reciclados. Então, agradecemos muito sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado. Gostaria de lembrar também que o Carlos trouxe
essas revistas, a revista Ambiente e Resíduos, tem várias delas lá fora, com as meninas lá fora. Então, quem tiver interesse na saída pode pegar uma revista.